começar, deixa eu fazer filosofar um pouquinho. Quando as pessoas da área de aplicada, elas trabalham, né? Quando cientistas aplicados eles estão trabalhando com sistemas dinâmicos, digamos assim, com um problema que é modelado por um sistema dinâmico, seja esse sistema dinâmico um EDO, ou um EDP, ou uma equação de recorrência, seja lá o que for, em geral, se ele faz um experimento, dentro desse experimento, ele tem que tratar um erro experimental inerente aos instrumentos que ele usa de medição. Está usando uma régua, ele tem um erro que é a escala mínima da régua. Né? Isso é um limite à natureza do experimento. Né? Então, se ele tem uma lei da evolução, e ele está fazendo experimento, não tem jeito. Ele nunca vai ter certeza se o ponto que ele mediu, né, ele mede o ponto inicial, um tal de x0. Deixa eu apagar isso aqui. Ele mede um ponto inicial, né? Todo mundo anotou, né? Ele mede um ponto inicial, um tal de x0, né? E em seguida ele aplica uma transformação que ele supostamente conhece, f em x0, né? Obtém um ponto x1 e assim sucessivamente. Só que ele não tem muita certeza exatamente se o ponto é x0 ou não é x0. É x0 módulo um erro pequeno. Tá? E a gente sabe que esses erros, então ele faz isso em sequência. Ele obtém um ponto x2, etc. Então um certo ponto xn. Tá? E a gente sabe que pequenos erros, né, já é sabido já há bastante tempo, que pequenos erros, ao longo do tempo, podem se multiplicar e se tornar grandes erros. Tá? Então, uma das perguntas que você pode fazer é a seguinte. Digamos que você faça uma medição que tem erro, né? Os pontos você não conhece bem. Você não conhece bem, por exemplo, se x1 é f de x0. Né? Você gostaria que x1 fosse f de x0, mas você não sabe, por causa do erro. Tá? Mas você sabe que f de x0 está bem pertinho de f de x1. Tá bem? Então você tem, digamos assim, uma coisa que não é bem uma órbita. Tá? Tem uma sequência de pontos que não é bem uma órbita. E você faz uma pergunta natural. Será que existe uma órbita de verdade que acompanha essa daí? Tá? Então, a moral do minicurso vai ser a seguinte. Deixa eu começar a escrever agora de verdade. A moral... Eu vou tratar de dois conceitos, né? Principalmente de especificação. Especificação. E o que é que vai tratar de especificação? Vai tratar de acompanhar, vamos chamar assim, acompanhar órbitas aproximadas por órbitas verdadeiras. Né? E o outro conceito que eu vou tratar é o conceito de sombreamento. Acho que bem menos. Tá? E qual é a moral de sombreamento? É acompanhar órbitas aproximadas por órbitas verdadeiras. Né? E aí, qual é a diferença de um para o outro? Né? A diferença de um para o outro vai ser na noção de órbitas aproximadas. Hoje eu deixo isso claro. Né? O que é que quando eu falo da propriedade de especificação, eu vou falar de órbitas aproximadas com um certo sentido. Quando eu falar de sombreamento, propriedade de sombreamento, eu vou falar de órbitas aproximadas com outro sentido. Tá? Ok. Então, deixa eu ainda está no tempo de campanha política? Tá? Tá, beleza. Então vou fazer minhas promessas. Tá? Não sei se eu consigo cumpri-las todas. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, aula 1, que é hoje, eu vou tratar de definições, né? E exemplos.
e um exemplo, na verdade. Em seguida, eu vou fazer um super crash course. Em teoria ergódica. E depois eu vou falar um pouquinho mais do exemplo do dia, que vai ser expansão decimal. O que é o Super Crash Course? Você vai ficar claro, vai ser falar de medidas invariantes. Em seguida eu vou falar da topologia fraca e do teorema de Birkhoff. Tá? E eu vou acabar provando, falando da expansão decimal. Esse é o dia 1. O dia 2, eu vou fazer o seguinte. Vou falar de transformações expansoras. Todo mundo consegue ler? Todo mundo consegue ler até o pessoal daí de trás? Eu estou escrevendo muito pequeno. Beleza. E especificação. Tá? E eu vou falar também de quando a média de Birkhoff não converge. Não converge. Aula 3. Vou falar de consequências da especificação, shadowing, sombreamento. Quais consequências eu vou me focar? Vai ser aproximações de medidas, mações de medidas invariantes por medidas atômicas. Por medidas atômicas. Vou falar de recorrência quantitativa. E, finalmente, da taxa de crescimento de pontos periódicos. Na aula 4... A aula 4 vai ser só para especificação no intervalo. Intervalo. E o ator principal dessa aula vão ser os beta shifts. Beta transformações. Que é uma versão mais geral da expansão decimal. E a aula 5 vai ser dinâmica não uniforme expansora e especificação, que aí eu vou chamar de quase especificação. Tá? Na verdade, eu comecei as coisas de trás para frente. Aqui que me interessou mais, eu comecei a estudar isso aqui e depois o resto fui aprendendo. Ok, essa é a plataforma eleitoral, né? Vamos ver o que a gente consegue cumprir até o final da semana aqui. Espero que quase tudo. Tá bem. Então vamos começar definindo as coisas, né? Então, em todo minicurso, eu vou estar considerando M um espaço métrico. Um espaço métrico que não precisa ser compacto em geral, né? Mas por conveniência, para a gente não ficar tirando e botando compacto, eu vou dizer compacto. Mas as definições não precisam ter compacidade. Tá? Eu vou considerar também uma transformação contínua, F, que também não vai precisar ser sempre contínua, e F de MM, função contínua. Pelo menos, mas não precisa ser contínua não. Não, tira esse contínuo.
Então, primeira definição, dizemos que F possui a propriedade de especificação por órbitas periódicas, C, aí eu vou deixar o espaço, porque é mais fácil explicar numa figura do que escrever ali no quadro. Depois eu escrevo. Então, F tem propriedade de especificação se o seguinte ocorre. Dado qualquer ponto x, e dado qualquer tamanho de órbita n, se eu considerar o pedaço de órbita, começando em x, de tamanho n, Fn de x, tá? Fixado um número epsilon, né? Então vamos lá, para todo epsilon, começa a ser para todo epsilon, fixado um número epsilon maior que zero, existir uma constante k, que só vai depender do epsilon, tá? Tal que para todo ponto x, tal que para todo ponto x em M, né, dado o ponto x, se você fixar o erro epsilon, né, vou desenhar bolinhas de tamanho epsilon aqui em torno desse segmento de órbita. Se você fixar o erro epsilon, é possível conseguir um ponto periódico, P, que vai acompanhar esse pedaço de órbita até o tamanho n. Então, P está aqui, F de P vai estar aqui, F2 de P aqui, e assim sucessivamente até Fn de P, que estará aqui. Tá? Então, o ponto P acompanha a órbita, o pedaço de órbita de x até o momento n. Tá? E, depois de um certo número j de iterados, o P fecha o período. Ele fecha a sua órbita. É um ponto periódico, então ele tem período no máximo n mais j. Quem é o j? J vai ser um número menor ou igual que esse k que depende de epsilon. Tá? Agora a gente tem todos os elementos para definição precisa. Para todo epsilon, que é o erro que você está me dando, existe uma constante k, que vai depender de epsilon, tal que para todo x, existe um P em M, tal que, primeiro, a distância de F I de P a F I de X é menor ou igual que epsilon para todo I de 0 até N. Segundo, existe um J menor ou igual que K, que depende de epsilon, tal que F N mais J de P é igual a P. Tá? Oi? Obrigado, André. Para todo N aqui também. Tá? O N é um número qualquer. Esse é o segredo. Qualquer tamanho de órbita, você especifica a órbita que você quer arrumar um ponto periódico. Não, toma isso aqui. Tá. Então eu consigo fechar, não importa, 1 milhão de iterados eu consigo fechar ela em 10. Tá? Essa é a propriedade de especificação. Por pontos periódicos. Tá bem claro? Isso aqui que a gente vai falar o curso inteiro, quase, né? Tá, a definição 2 é uma versão um pouco mais, digamos, um pouco mais diferente dessa propriedade. A especificação, essa especificação foi introduzida pelo Bowen para órbitas periódicas. Depois surgiu uma outra noção de especificação, que é a especificação por pedaços de órbitas. Que é mais ou menos a mesma coisa, que eu vou fazer a figura, e aí eu só vou botar os quantificadores. Agora, ao invés de um ponto só, você coloca 2, tá? Você tem x, f de x, etc., até o fn de x, tá? E você agora pega um outro ponto do seu gosto,
y, f de y, e outro pedaço de órbita até um certo fm de y, tá? E você diz que a transformação vai ter a propriedade de especificação, que não é por órbitas periódicas, se você conseguir uma órbita de verdade que acompanha a órbita de x, tá? Depois ela sai, faz alguma coisa aqui fora, e depois entra perto de y e acompanha a órbita de y, onde n e m são arbitrários, tá? Agora, o tempo que ela passa entre esse ponto e esse está limitado. E nem depende de n nem de m, tá? Então, f tem especificação. C, para todo epsilon, maior que zero, existe um k que depende de epsilon, tal que para todo m e n naturais, e para todo x e y em m, existe um certo ponto z agora que não é periódico mais, tá? Tal que a órbita de z, ela acompanha a órbita de x até com um erro epsilon, né? Para ir variando de 0 até o n, tá? Os primeiros n iterados ela acompanha a órbita de x. Em seguida, ela acompanha ponto aqui, tá? Existe um j também, menor ou igual que k, que depende de epsilon. Tal que, a partir do iterado n mais j, a órbita do z acompanha a órbita do y. N mais i, j mais i, tá? J mais i mais n de z menor ou igual que epsilon, tá? Para ir variando de 0 até m. Talvez com os quantificadores fique mais complicado de entender, tá? Mas a essência é a seguinte, que realmente existe um ponto que dado dois pedaços de órbita, você consegue grudar eles por uma órbita real, tá? Que acompanha esse pedaço até o iterado n, depois passa j iterados, onde j é um número limitado por k, andando, e acompanha esse pedaço por m iterados, tá? Claro que você pode agora, ao invés de falar de 2 pedaços, falar de 3, ou de n pedaços, tá? Então, a propriedade de especificação é para qualquer bloco de pedaços de órbita. Ok. Oi. Entre um e outra? Lourenço, eu não sei essas respostas não, entendeu? Em geral, quando você tem, por exemplo, se você tiver expansividade única, quando você tem essa propriedade aí, quando você tem a propriedade de especificação, você consegue também especificação por pontos periódicos, tá? Não existe, eu não conheço coisas que, uma se somente se a outra, são diferentes. São muito parecidas, mas são diferentes. Assim como especificação e sombreamento são bem parecidas, mas são diferentes. Tem alguns teoremas nessa direção, mas não é coisa que eu saiba de cabeça não, para falar. Tá ok. A que eu conheço é de Bowen, pode ter alguma anterior. A que eu conheço é para órbitas periódicas. Tem definição do Sigmund também. E aí são as mais velhas que eu conheço, do começo dos anos 70. Nada, Lourenço. O que a gente... Não tem, é isso mesmo. É a definição de especificação, tá? Pseudo-órbita agora vamos falar de sombreamento. Então, aproveitando o gancho do Gugu, vamos definir o que é uma pseudo-órbita. Eu tinha planejado uma coisa que agora eu vou fazer. Primeiro, os matemáticos profissionais me desculpem, tá?
O curso vai ficar um certo momento chato, depois fica mais interessante. E os alunos também me desculpem, porque vai ser rápido demais. Tá? Tentando agradar as duas plateias. E certamente não vou conseguir agradar ninguém. Tudo bem. Então, uma pseudo-órbita é uma sequência de pontos xn, né? Digamos com n num certo conjunto de índices i, tal que i é um intervalo, tá? Um intervalo pode ser finito ou pode ser infinito. Tal que uma epsilon pseudo-órbita é uma sequência de pontos tal que a distância de f de xn a xn, xn mesmo, a xn mais 1, isso aqui é menor ou igual que epsilon para todo n e n mais 1, ambos em i, tá? Então, o que é uma pseudo-órbita? É uma órbita que não é bem uma órbita, é uma sequência de pontos que quer ser uma órbita. Então, você tem o x0, aí você tem o x1, tá? Se fosse uma órbita, f de x0 caía em cima do x1. Mas não é, é uma pseudo-órbita. Então, você permite um erro epsilon, f de x0 cai dentro de uma bola de raio epsilon em torno de x1, tá? Aí você esquece agora o x0, você vai pensar só em x1, né? Se fosse uma órbita, f de x1 cai em x2, mas é a pseudo-órbita, então f de x1 cai dentro de uma bola em torno de x2, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, a noção de sombreamento, isso aqui é para o pagador, né? É uma epsilon pseudo-órbita, é delta sombreada por x pertencente a m, se o seguinte ocorre, a distância de f n de x a xn, isso aqui é menor ou igual que delta para todo n em i, tá? A definição. Então, propriedade do sombreamento, eu já defini a propriedade da expansividade, né? Dizemos que f tem a propriedade de sombreamento se para todo epsilon, para todo tá, deixa eu trocar os quantificadores, senão vou me perder o resto do tempo todinho. Uma delta, tá. Para todo epsilon maior que 0. Oi? Epsilon. Eu troquei tudo, pera aí, calma aí. Por favor, calma. Uma delta pseudo-órbita é uma sequência tal que... Tá, eu boto o delta aqui, né? Tá, obrigado. Tá certo agora? É uma coisa péssima para se fazer. Trocar tudo no meio da... Mas eu fiz. Delta pseudo-órbita é uma sequência... Uma delta pseudo-órbita é uma sequência que satisfaz aquilo, tá? E uma delta pseudo-órbita é epsilon sombreada por x, se isso aqui ocorre, tá? Para todo n e i. Propriedade de sombreamento. Dizemos que f tem a propriedade de sombreamento se para todo epsilon maior que 0 existe delta maior que 0, tal que toda delta pseudo-órbita é epsilon sombreada por algum ponto em M, tá? Então, se você me der uma quase-órbita, uma órbita aproximada, ou seja lá o que você queira chamar, uma pseudo-órbita, né? Uma pseudo-órbita, tá? Eu vou conseguir uma órbita de verdade que acompanha ela, se a transformação tiver a propriedade de sombreamento,
Tá? Tá bem. Ok. Bom, é dessas duas coisas que eu quero falar o resto da semana. Principalmente da primeira. Só que a gente não vai evoluir muito se a gente se mantiver usando as ferramentas, digamos, se não nos permitirmos usar as ferramentas de teoria ergódica, pelo menos não na direção que eu gostaria, tá? Então vamos começar a introduzir agora ferramentas de probabilidade, ou seja, noção de medida e por aí afora, para a gente poder flexibilizar um pouco essa noção e falar mais coisas, né? E tirar conclusões interessantes sobre transformações que têm essa propriedade de especificação, né? Amanhã eu vou dar uma classe aberta de exemplo C1. Hoje eu vou dar só um exemplo. Amanhã eu dou uma classe aberta de exemplo C1, que são as transformações expansoras. Elas satisfazem as duas coisas, tá? E na terça, depois de amanhã, eu vou falar de como achar, de um critério do Buzy, para você determinar quando uma família a um parâmetro de transformações de intervalo tem essa propriedade em QTP, por exemplo. Tá? E quando não tem, tem uma propriedade mais fraca que imita isso aí. Então vai ter uma sequência. Ok. Então, a primeira coisa é a seguinte, eu não vou falar de medida invariante, porque a Catherine já falou, todos vocês já sabem que é uma transformação que preserva uma medida, né? Então a pergunta é, existe medida invariante? Então vamos denotar por MM o conjunto das medidas, né? M medida de probabilidade em M. Mais M em M, tá? Esse conjunto ele é identificado naturalmente com o conjunto dos funcionais lineares, né? Isso aqui é identificado com o conjunto dos funcionais F lineares que são positivos. Positivos. Funcional limitados. Com norma menor ou igual que 1. Tá? Qual é a identificação? Pega uma função e leva na integral da função em relação a μ. Essa identificação... Oi? Foi o que eu falei. Eu falei, mas não escrevi. Oi? Igual a 1, igual a 1. Onde? É 1. É probabilidade. Se eu tirar, vai ficar só limitada. Eu não vou conseguir dar esse crash course, não. Tudo bem, mas tá legal. Mas vamos lá. Então, qual é o ponto? O ponto é o seguinte, isso aqui é um espaço métrico, tá? Isso é importante, isso é um espaço métrico. Então, M1, quer dizer, desse jeito não é. Eu preciso dar uma distância, dizer quem é uma distância, tá? Eu não vou dizer quem é uma distância para não tomar tempo. Mas eu vou dizer quando uma medida converge para outra, nessa distância, tá? Uma medida, uma sequência de medidas. Uma sequência de medidas. μn converge para uma medida μ se para toda função contínua limitada, se não for compacto, se para toda função contínua φ, a sequência integral de φ de μn converge para a integral de φ de μ, tá? Então, uma sequência de medidas μn vai convergir para uma medida μ se, fixada a função contínua do seu gosto, essa sequência de números converge para esse número, tá? Então, isso faz desse conjunto um espaço topológico, na verdade, um espaço métrico, e a gente pode considerar a seguinte função nesse espaço métrico. A gente considera a seguinte função, vou definir a função. Lembre-se que desde o começo a gente tem uma função f, né? E eu estou buscando de um espaço métrico M nele próprio, compacto, tá? Agora, é importantíssimo que M seja compacto.
compacto. Tá, e eu estou buscando a medida invariante para f. Tá? Então eu vou definir agora uma função que está muito ligada a f, que é f, chamada f estrela, sei lá, o pullback, que vai dar medidas de probabilidade nas medidas de probabilidade. Ela é definida da seguinte forma: eu pego uma medida ni e levo em f estrela de ni, que por definição, no conjunto A, é ni em f-1 de A. Tá? Essa é a definição. Tá? Esse é chamado de pullback, push forward, pullback. Push forward, obrigado. Push forward. Então, esse é chamado push forward. Essa aplicação aqui, bom, agora é proposição, que eu não vou provar. F estrela é contínua. Tá? Isso vai para a minha lista de exercícios. Você pega uma sequência de medidas, prova que isso aqui, que é F estrela da sequência, converge para F estrela da medida. Pega a sequência μn e converge para mi, prova que F estrela de μn converge para F estrela de mi. Tá? Outra proposição, que é exercício, μ1 é convexo. Tá? Um exercício um pouco mais difícil é ver que μ1 é, de fato, compacto. Com aquela topologia ali. Tá? Bom, temos todos os ingredientes que nós precisamos. Se vocês fizerem esses 3 exercícios, a gente tem os ingredientes para provar o primeiro grande teorema, né, que a gente aprende no curso de teoria ergódica, que é a existência de medida invariante. Né? Então, teorema, se f de mm é contínua, m, espaço métrico compacto, então existe medida invariante. Medida invariante. Né? Aí a gente vai apelar para uma coisa, um teorema muito mais forte, que é o teorema de Cauchy-Tikhonov. Via Cauchy-Tikhonov. F é contínua. Eu estou assumindo que F é contínua. Obrigado. Vai faltar uns buraquinhos aí, a gente vai preenchendo. Tá? Pronto. Prova via Cauchy-Tikhonov. Qual é a prova? O que é que diz o teorema de Cauchy-Tikhonov? Diz o seguinte. Dado uma função contínua de um compacto convexo, K, contínua de um compacto convexo em um espaço de Banach, localmente convexo, eu acho que essa localmente. Então, existe um ponto fixo para T. Um ponto fixo para T. Tá? Esse é o teorema de Cauchy-Tikhonov. Tá? E aí, com esse teorema, que é um teorema importante de análise, com esse teorema, você vai observar que essa transformação é contínua, esse conjunto é compacto convexo, então ele tem que ter um ponto fixo, pelo teorema de Cauchy-Tikhonov. Um ponto fixo para essa transformação representa exatamente uma medida invariante. Tá? Se você botar aqui, se eu escrever f estrela de ni, f estrela de mi igual a mi, isso aqui quer dizer que mi de A igual a mi de f-1 de A. Tá? Então está aí uma prova do teorema da existência via Cauchy-Tikhonov e mais uma porrada de várias proposições. Desculpa. Espaço topológico, Banach aí já preciso jogar posso jogar fora o locamento convexo, né? Tá.
Então, ótimo. Obrigado, Pablo. Espaço topológico de colocamento convexo, exato. Muito bem. Mas só vou usar nesse caso. Tá tranquilo, né? Tudo bem. Eu quero agora falar de uma outra prova que eu acho mais legal desse fato, tá? A outra prova usa um teorema de teoria espectral, um teorema do Krein, um cara se chama Krein, que diz que dado um operador positivo em um cone, o dual dele tem um autovetor associado ao raio espectral, tá? Não vou entrar em detalhes, nem vou escrever, senão eu não consigo, né? Na aula de exercício a gente pode discutir essa prova alternativa. Porque eu acho mais legal, porque é mais... Eu acho mais... Eu uso em outras coisas, então eu acho legal. Tá. Por que provamos que existe uma medida invariante? Bom, porque agora eu vou querer falar das medidas invariantes. Então, o conjunto é não vazio. O conjunto das medidas invariantes é não vazio. Ótimo. Tá? E o que a gente pode fazer com as medidas invariantes? Uma coisa muito boa que a gente pode fazer é tomar médias. Teorema de Birkhoff. Talvez seja o resultado no curso introdutório de teoria ergódica. O teorema de Birkhoff diz o seguinte: seja f de MM preservando quer dizer, deixa uma medida invariante μ, probabilidade invariante, e φ, uma função integrável, com respeito a μ. Então, para quase todo ponto x em M, o limite φ de x, que é igual ao limite de 1 sobre n, soma de variando de 0 até n menos 1, de φ de fi de x, com n tendendo a infinito, existe, e a integral de φ de μ é igual à integral de φ de μ. Tá? Uma coisa muito importante quando você quer estudar uma coisa... Bom, você tem um fenômeno muito complexo. As coisas variam demais. O fenômeno varia muito. Às vezes é interessante tomar médias desse fenômeno e ver o que acontece com a média. Tá? Então isso é um procedimento que acontece frequentemente quando as pessoas estudam, por exemplo, probabilidade, estudam coisas aplicadas. E esse teorema é um teorema nessa direção, que diz que essas médias existem. Tá? E além de existirem, a média das médias é a média da função. É um teorema super importante. Ele tem consequências, como, por exemplo, estou andando de trás para frente agora, do que é feito usualmente, né? É o teorema de recorrência. Recorrência de Poincaré. Tá? O que é que o teorema de recorrência de Poincaré diz? Diz que se f preserva μ e A é maior que zero, medida de A é maior que zero, né? Um A é um subconjunto de M. Então, quase todo ponto x em M, x em A, retorna a A infinitas vezes. Então, a figura que você vê é a seguinte: você tem aqui o M, tem uma função f agindo de M em M, e você escolhe um conjunto A com medida positiva. Então, se você pegar um ponto aqui ao acaso, no sentido que, com respeito à probabilidade μ, né? Pega um ponto no conjunto de medida total, em A, eventualmente, esse ponto vai sair, vai andar um pouquinho, né? Mas ele vai retornar. Após um certo número de iterados, e ele vai fazer isso infinitas vezes. Tá? Bom, o teorema de recorrência é muito mais simples de provar do que o teorema de Birkhoff.
É um fato bem básico, a demonstração é bem básica hoje, né? Mas eu vou obtê-la aqui de uma maneira, digamos assim, desleal, usando o teorema de Birkhoff, porque eu estou interessado no teorema de Birkhoff. Então, prova, que já vai servir para ilustrar como é que você toma médias. Prova desse teorema usando o Birkhoff, corolário do Birkhoff. Pega a função φ igual à característica do conjunto A. Tá? É claro que essa função é integrável, porque depois vocês justifiquem nos exercícios. Né? Justifique porque é integrável. É um exercício para os alunos de mestrado, não doutorado. Exercício mestrado. Ou graduação avançada. Em seguida... Oi? É mensurável. Eu não botei em lugar nenhum, é porque... é mensurável. Obrigado. Então, quanto é que é a média quando a gente percorre... Ainda tem uma coisa para provar hoje, viu? Quanto é que é essa média daqui? Essa média é simplesmente o número de vezes que o número de i's até o n, menos 1, tais que f de x pertence a A, dividido por n. Tá? Então, o teorema de Birkhoff diz que para quase todo ponto isso está convergindo para alguma coisa. Tá? Que ele chamou de φ de x. E ainda diz que a média dessa coisa, de μ, é igual à média do A, média da φ de μ, que agora eu já estou resolvendo o exercício, que é μ de A. Tá? Então está provado o teorema de recorrência, e com uma informação adicional, que é que essa média daqui é uma função que, além de retorna com uma frequência positiva em boa parte dos pontos. Eu comecei 12h10, né? Então tenho que acabar agora. Tá. Exercício que eu posso fazer no começo da aula que vem. Exercício, proposição, exercício, proposição. Vai ficar como exercício. A função f de x igual a 10x módulo 1, né? Tem a propriedade de especificação. Tá? Bom, eu vou gastar 30 segundos para dar o sketch da prova e o exercício fica entender as provas em detalhe. Por que essa transformação tem a propriedade de especificação? Né? Porque você vai me dar um epsilon, né? Você me dá um epsilon qualquer. Aí eu tenho que arrumar o k. Né? Eu digo a vocês o seguinte, que se você escolher qualquer número, L, tal que 10 elevado a menos L seja menor que epsilon, tá? Aliás, deixa eu chamar isso de k logo. Se você escolher qualquer número k, tal que 10 elevado a menos k seja menor que epsilon, esse k resolve. Então, dado epsilon, escolha k tal que, depende de epsilon, 10 elevado a menos k seja menor que epsilon. Tá? Aí eu afirmo que qualquer pedaço de órbita de tamanho n pode ser sombreado, pode ser acompanhado com um erro, no máximo 10 elevado a menos k, por uma órbita periódica. Tá? O exercício é entender por que isso vai funcionar. Parar por aqui. Obrigado.